Burnout, a famosa doença agora do novo século. Exatamente. Se você está passando por isso ou já passou, com certeza alguns dos sinais e sintomas que eu vou explicar no vídeo de hoje você vai se identificar. E para quem está passando, informações bem importantes e condutas que você deve ter ao longo dessa jornada da recuperação do burnout para você conseguir sair o mais rápido possível dessa situação. E eu gosto de contextualizar algumas temáticas, e só para você que também é curioso, que nem eu, e quer entender um pouquinho melhor sobre o surgimento do burnout, ele surgiu justamente na área médica, que era a área de pessoas que faziam plantões e acabavam mudando o seu ciclo circadiano. Nível elevado de estresse e bastante pressão também ao longo do dia fazia com que esses indivíduos entrassem então no famoso burnout. E hoje a gente vê que ele se estende, para diversas outras profissões, mas muito além da profissão, esse estado psicológico, físico e emocional que está relacionado com diversos sintomas de cansaço, fadiga, indisposição, insônia ou alteração do seu padrão de sono, irritabilidade, falta de desejo de fazer algumas atividades ou exercícios que você sempre gostou de fazer, como treinos, falta de libido, desejo sexual também acaba caindo, e alterações importantes na memória, na cognição, e esses indivíduos acabam sempre falando que estão menos ativos do que outras épocas em suas vidas. Se você tem algum desses sinais e sintomas e, além desses, viu que o seu padrão de ingestão alimentar mudou, como por exemplo inapetência, falta de fome ao longo do dia, ou até mesmo movimentos mais compulsivos, muita vontade de comer, isso já pode ser algumas alterações de neuropeptídeos que controlam o nosso mecanismo de fome e saciedade também. E muito importante para a gente contextualizar que dentro da síndrome do burnout existe um padrão de consumo desses pacientes que estão passando pelas fases mais difíceis aí ao longo das suas trajetórias, tanto profissionais ou quanto trajetórias pessoais. No consultório eu vejo que os meus pacientes relatam bastante passar por esse momento quando eles estão passando por uma separação, por exemplo, tiveram perda de um familiar recente, e uma doença, por exemplo, grave como câncer na família. Então é muito comum a gente contextualizar hoje o burnout não apenas como o veio do trabalho, Eu estou estressada com o meu trabalho, mas muitas relações interpessoais e interfamília que fazem com que esse indivíduo passe por essa situação. E quando esse indivíduo está no burnout, ele precisa se animar, ele precisa trazer um gás, uma sensação de mais ânimo e de energia. E qual que é o campeão número 1 no consumo de indivíduos que estão passando pelo burnout? É a cafeína. É justamente o composto, um dos mais consumidos aí pelo brasileiro, mas a cafeína acaba aumentando o seu consumo durante o período do burnout, por esses indivíduos que estão passando pela estafa, fadiga, buscam alguma forma de se manterem um pouco mais animados. E por que da cafeína? Queria explicar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo. A cafeína, ela tem uma ação importante na adrenal, que é uma glândula em cima do nosso rim. E toda vez que a gente toma um golinho de café, a gente faz com que essa glândula trabalhe um pouquinho mais na produção de adrenalina, noradrenalina também. Só que a adrenal, para ela funcionar, ela tem o seu momento inicial matinal, onde ela trabalha bastante para ser o movimento inicial da aceleração do alerta, do nosso foco, da nossa concentração. Até existem estudos mostrando que as primeiras horas do dia relacionadas a esse aumento de cortisol seriam as horas mais propícias aí para o nosso aprendizado. E tem outros estudos já mostrando que nesse movimento inicial da manhã é o nosso movimento de maior taxa de aceleração relacionada ao metabolismo também, o que seria importante, por exemplo, para a prática de atividades físicas nesse momento, do dia. E como a gente faz esse estímulo matinal, toda vez que eu vou tomando cafezinho fora desse horário, em grandes quantidades, eu vou estimulando a minha adrenal a continuar fazendo mini curvas de estímulos, então, de produção de cortisol. E esse indivíduo que está passando pelo burnout, além de poder ter alterações de tireoide, alterações de produção de testosterona e outros hormônios que podem estar afetados, um desses outros é o cortisol, que muito comumente em pessoas que estão passando pela síndrome do burnout é o quê? A estabilidade desse cortisol. Em vez de ele fazer a curva, ele fica estável ao longo aí, basicamente, do dia. Então é muito importante, com acompanhamento médico, médicos da medicina integrativa, endocrinologistas que estão aí estudando e estão por dentro aí da área também, eles acabam pedindo a curva do cortisol quando esses sintomas também são muito comuns. E quando essa curva não acontece fisiológica matinal e vai caindo ao longo do dia, esse paciente usa cafeína constantemente ao longo do dia para se manter
animado, motivado e até mesmo para ter essa sensação, né, de ânimo e de vigor ao longo do seu dia. Porém, o excesso dessa cafeína acaba retardando ainda mais a recuperação desse burnout. Então, algumas condutas importantes se você está passando por essa etapa, primeira delas, reduza estimulantes. O que seriam esses estimulantes? Não só a cafeína, mas chimarrão, chá preto ou qualquer uso, né, de alimentos como chá verde também que contenham cafeína. Além desses, o uso de energéticos no Brasil hoje cresce, é uma indústria que cresce muito rápido justamente pela busca incessante das pessoas de se sentirem mais dispostas e com um pouco mais de vigor e de energia. Porém, nessa etapa que também a glândula vai estar aí se adaptando e outros hormônios precisam um pouco menos de estimulante, vai ser bem importante você reduzir a sua ingestão aí de cafeína ao longo do dia. Se possível, mulheres não passem de 2 xícaras por dia de café preto e homens não passem de 3. Essa é uma recomendação que hoje já mostra aí uma relação interessante, principalmente para quem está vivendo essa fase aí do burnout. Outro dado importante, reduzir a ingestão do álcool. O álcool, ele estimula o adrenal também a liberar adrenalina após algumas horas da sua ingestão. Então, se você está passando pelo burnout, além dele afetar essa parte de produção de cortisol, ele pode ser um depletor do sistema nervoso central e acaba te deixando fadigado, cansado e muitas vezes com sintomas depressivos no dia seguinte. Além disso, manter a higiene do sono, a qualidade de sono desses pacientes, quanto melhor e quanto mais padronizada for, ou seja, respeitando horários de acordar e dormir, o mais próximo da fisiologia padrão ideal, em torno aí de 7 a 8 horas por dia. Sim, já temos evidência mostrando que menos horas de sono afetam o aparecimento e a perduração aí desse estado que a gente considera o burnout. Então, qualidade de sono, reduzir luz ao longo aí da noite, início da noite usar menos telas, né, com muita luminosidade, buscar leituras de livro com luzes mais baixas, menos intensas e buscar atividades calmantes e não fazer atividade física 10, 11 horas da manhã, por exemplo, ficar vendo uma série que te instiga, isso tudo vai afetar a qualidade do seu sono também. E outro ponto bem relevante e importante é a redução de exercícios intensos. Olha só, isso é diferente de sedentarismo, tá? Sedentarismo é não fazer nada para repousar, e não é esse o objetivo na recuperação de pacientes do burnout, mas redução de exercícios extenuantes e intensos demais, porque eles também vão afetar a produção de cortisol e vão acabar exigindo bastante do seu metabolismo, do seu corpo, que pode estar precisando de um pouco mais de recuperação. Então, exercícios moderados, aqueles que você já está acostumado a praticar. E aí, quarto passo, não menos importante, então, redução de cafeína, reduzir bebida alcoólica, reduzir exercícios intensos. E agora o quarto é controle de carboidratos de alto índice glicêmico. Se a gente puder manter um padrão dietético com ofertas de proteínas aí magras de boa qualidade e também o consumo de carboidratos menos refinados, ou seja, usar mais carboidratos complexos provenientes de sementes, grãos, frutas e vegetais, mais interessante do que o uso de refinados, que pode acabar piorando também essa sensação de estafa e de fadiga, tá? E dentro desse contexto como um todo, o uso também de gorduras mono e poliinsaturadas e uso de alimentos que contenham polifenóis, antioxidantes, pode sim ajudar a recuperação desses pacientes que estão passando pelo burnout. Então, antes de pensar, pode ser que você precise realmente mudar o seu trabalho, mas antes de pensar ou colocar todo o foco e sua energia em solucionar uma situação que pode levar um pouco mais longo prazo e que você talvez não consiga solucionar tão imediatamente, esses 5 passos aí mais importantes para você começar a executar hoje mesmo se você tem o burnout. Então, espero ter te ajudado com essa dica, assim como eu ajudo vários pacientes. Além dessas recomendações, é importante os exames de sangue periódicos e regulares para a gente entender o que está por detrás do seu sinal e sintoma, tá? Se esse vídeo te ajudou, espero que você possa também, então, aplicar esse dia a dia e essas recomendações. Se você conhece alguém que tem burnout, não deixe de compartilhar com essas outras pessoas para que elas também possam acessar e começar hoje a fazer pequenas mudanças que lá na frente vão fazer com que elas saiam o mais rápido possível dessa situação. Valeu, galera! Até o nosso próximo vídeo.